Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Lembrando sempre, perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, sempre em locais silenciosos, né, sem barulho, e se identificando, seu nome e de onde você é. Nessa edição a gente recebeu realmente muita participação e eu fico lisonjeado com isso. E a gente está selecionando sempre nessa faixa, então nesse episódio a gente não vai ter mais nenhuma pergunta acima de 1 minuto, tá, pessoal? Só para a gente ficar mais dinâmico aqui e conseguir responder muito mais perguntas. Tá ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. Olá, professor José Cobori. Eu sou Paulo Cruz, estou falando de São Luís do Maranhão. Eu tenho uma grande dúvida. É óbvio que a gente sabe a opinião do senhor sobre a análise técnica, né? O senhor já deixou claro que muitos tesoureiros e operadores de mesas institucionais usam análise técnica, né? E eu fico perguntando assim, o senhor que é amigo de alguns analistas técnicos, como o Didi Aguiar, o que o senhor acha do uso da análise técnica para o auxílio de olhar os fundamentos da empresa num período mais curto? Por exemplo, analisar o gráfico de uma empresa e juntar com os fundamentos dela para analisar uma empresa para os próximos 6 a 8 meses. O que você acha disso? Muito obrigado, forte abraço. Bem, vamos lá, Paulo de São Luís do Maranhão. Paulo, na realidade isso são incompatíveis o que você falou, né? Primeiro, 6 a 8 meses é curtíssimo prazo. Então, quando você olha fundamentos de empresa, você está olhando sempre no longo prazo. Não tem como um fundamento que você encontrar na empresa, ela te dá um retorno, dá algum resultado no curto prazo. Até porque isso é menos de um exercício fiscal, né? Então, não existe essa possibilidade. E não tem como você olhar gráfico para ver fundamento. Você não vê fundamento em gráfico, tá? Você vê fundamento nas demonstrações financeiras da empresa. É aí que você vê os fundamentos da empresa. Tá ok? Então, não tem como fazer essa conciliação não, tá, Paulo? Pelo menos eu não faço. E eu vejo muita gente falando que faz, mas você olhar gráfico para tentar achar ponto de entrada e de saída, ou seja, tentar achar fundos e topos, você não está olhando fundamento, né? Você está olhando só o gráfico, até porque o fundamento não tem esse negócio de fundo e topo. Você nunca sabe quando isso vai acontecer, até porque fundo e topo é coisas de curto prazo. A ação sempre, quando cai no movimento de pânico, ela cai muito mais do que deveria, e quando ela sobe no momento de euforia, ela sobe muito mais do que deveria. Então, se você ficar tentando achar esses pontos com fundamentos da empresa, tentar achar ponto em gráfico, você não vai achar não. Eu não recomendo, porque você acaba ficando aí escravo desse curto prazo de ficar olhando gráfico, você acaba, no final, esquecendo todos os fundamentos da empresa. Tá joia? Então, não recomendo. Forte abraço, Paulo. Vamos à próxima? Olá, Cobori. Eu sou Marcelo Del Mastro. Há 2 meses li seu livro Análise Fundamentalista e desde então acompanho o seu canal. Eu gosto da sua abordagem ética, que se destaca num meio onde analista só vê em números. Você vê o papel da economia, do governo e dos investimentos, também olhando as suas consequências sociais. Parece que você tem um olhar humano em relação a isso, até filosófico. A minha pergunta é em relação ao Tesouro Direto IPCA mais juros semestrais. Qual é a base de cálculo desses juros? Dinheiro investido ou do dinheiro investido já reajustado com o IPCA? Obrigado. Bem, Marcelo, vamos lá, você não identificou de onde você é, mas vamos lá. Você está querendo saber como é que se calcula o preço de uma NTNB, que é IPCA, né? Juros, IPCA mais juros. Você quer saber a base de cálculo dele, se já considera o IPCA, não considera. Na realidade, a fórmula de precificação de uma NTNB, tem um podcast aqui que eu detalhei bastante, mas ela tem 2 componentes nessa fórmula, tá? Uma é o que seria a cotação da NTNB, e a outra o que a gente chama de VNA, que é o valor nominal atualizado. Então esse valor nominal atualizado, ele é atualizado pelo IPCA. Então você comprou um título hoje, ele vai estar atualizado até hoje. Do dia que foi lançada essa NTNB, foi lançada por R$1.000, até o dia que você está comprando, e depois tem uma filigrana ali que você tem que atualizar com uma projeção até o dia seguinte. Isso acaba, quem faz os meus cursos que eu ensino, acaba complicando um pouquinho, porque tem muito detalhe, mas o raciocínio é muito simples. Como você só tem o IPCA até o dia 15 do mês, então você teve, digamos que hoje seja o dia 20. Então você só vai ter como atualizar o seu título até o dia 15 desse mês. Você está no dia 20, só saiu o IPCA divulgado até o dia 15.
E aí você vai ter que atualizar ele até hoje, dia 20, só que você vai liquidar ele financeiramente amanhã. Então você tem que atualizar e fazer uma projeção do último IPCA divulgado que você tem dia 15 até o dia 21. Você está comprando dia 20, vai liquidar no dia 21. E aí tem uma formulazinha que você pega pela projeção do IPCA, você atualiza isso aí. Então essa parte do preço é o VNA, valor nominal atualizado, e a outra parte é a cotação. Então a parte do VNA é o IPCA, a parte da cotação é os juros que você negociou ou que você negociou para comprar hoje. Então digamos que é IPCA mais 2,5%. Então esse 2,5% vai entrar nessa fórmula da cotação, que vai ser os 100% dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Aí você vai ter que fazer essa cotação, vai dar um percentual e isso vai multiplicar pelo valor nominal atualizado. E aí você vai encontrar o preço do título. Então o preço do título, respondendo de forma mais simples a sua pergunta, ele sempre é calculado sobre o valor nominal atualizado. Ele já está atualizado pelo IPCA. Tá ok, Marcelo? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima. Olá, professor José Cobores, aqui é o José Carlos de Passos, Minas Gerais, seu aluno. Eu queria agradecer novamente aí pelos vídeos, né, que ajuda bastante a gente com o seu conhecimento. A minha dúvida é a seguinte: o que o senhor acha sobre a estratégia de compra de puts, opções baratas na ordem de 1 centavo, 2 centavos, como seguro de carteira, que em crises tende a se valorizar drasticamente, aí 20.000%, 30.000%. O que você acha desse investimento? Se é viável como uma forma de acumular dinheiro para que em crises você tenha capital para se comprar mais ações e alavancar mais ainda as compras, né? Se é uma estratégia inteligente ou não. Desde já, muito grato aí, obrigado. Bem, vamos lá, Zé Carlos de Passos, Minas Gerais. Zé Carlos, vamos só situar todo mundo que está escutando. Put é uma opção de venda, tá? Para quem não entende muito de opções, tem a opção de compra, que é chamada de call, e a opção de venda, que é chamada de put. Então, a lógica é exatamente a inversa. Quando você compra uma opção de compra, você está comprando o direito de comprar algo, como ele é um derivativo, você está comprando o direito de comprar o ativo, objeto. Então, se é uma opção de compra de Petrobras, você está comprando o direito de comprar uma ação da Petrobras, pelo preço de exercício daquela opção que você está negociando. Então, uma opção de compra, eu estou comprando o direito de comprar, né, numa data futura, que é quando vence a opção. Uma opção de venda é o inverso, você está comprando o direito de vender. Ele chama de opção de venda. Então, o que o Zé Carlos quer dizer é o seguinte: tem duas coisas que são incompatíveis, tá, Zé Carlos? Você falou comprar uma put para proteger a carteira. Isso faz sentido, para proteger o seu ativo, né? Então, por que você compra uma put? O direito de vender. Entendeu? Você comprou uma ação por 10 e em seguida você compra uma opção de venda. Ou seja, você compra um direito de vender essa ação e você coloca ali como se você estivesse limitando uma perda, né? Ó, se ela passar de 9 aqui, eu vendo. Então, você compra um direito de vender a R$9. Você compra uma ação por 10, compra um direito de vender a 9. Por que você está se protegendo? Se o mercado, digamos, igual na crise aí, do coronavírus, quando o mercado despencou lá 30%, 40%, você, quando ele chegou no 9 ali, você está com o direito de vender, você vende. Quem te vendeu esse direito de vender vai ser obrigado a comprar essa ação sua. Então você limitou sua perda ali em 10%. Né? Você comprou por 10 e você tem uma opção de venda de 9. E aí, se o mercado derreter, você vai lá, exerce o seu direito e vai vender sua ação por 9 e você limitou sua perda em 10%. Isso que é proteger a sua carteira com puts, tá? O que eu digo que você confundiu aí? Você está, na realidade, imaginando que você vai proteger a sua carteira com put vendendo a sua opção de venda, vendendo a sua put, porque se derreter, essa put vai valorizar muito e aí você vai vender. Não faz sentido isso aí, porque justamente porque você está confundindo, né? Você compra o direito de vender para vender, não é para vender o ativo, não é para vender o derivativo. Você está imaginando que o prêmio dessa opção vai se valorizar muito, 20, 30.000%, não chega a isso, tá? E aí você vai vender a sua put e embolsar esse lucro que você pagou. Então, por que não faz sentido? Primeiro, você falou que é uma opção de venda de centavos. Então, para a sua opção de venda valer centavos, é porque o preço de exercício está muito fora do dinheiro. Então, nesse nosso exemplo, você comprou um ativo por 10 e comprou uma put que te dá o direito de vender por 9, ele não vai ser centavinhos. Ele vai ter um valor já considerável, muito próximo. Quando a gente fala que está muito próximo do dinheiro ou está no dinheiro, né, a diferença disso aí é exatamente a diferença do preço de exercício para o valor do ativo. Grosso modo, tá? Tem um cálculo um pouco mais complicado, mas grosso modo é isso. Então, se você comprou uma put
que vale centavos, é porque ela está muito fora do dinheiro. No nosso exemplo aqui, como você comprou você comprou o ativo por 10 e comprou uma put por centavos, então vai ser uma put com preço de exercício de 4. Ou seja, está muito fora do dinheiro. O ativo vai ter que cair de 10 até 4. E quando começar a derreter, essa put começa a ganhar valor. Quanto mais próximo do preço de exercício, o prêmio da opção começa a subir muito. Aí pode ter essas grandes valorizações. Tá? Só que, como ela está muito fora do dinheiro, é muito improvável que essa sua opção vai chegar até lá. E se chegar até lá, você comprou para proteger, você perdeu muito mais dinheiro no ativo do que você talvez ganhou no derivativo. Esse é o raciocínio. Então, você compra uma put para se proteger, por quê? Porque você está comprando o direito de vender o ativo, você limita a sua perda. Tá? Você não está comprando uma put para se proteger pensando na valorização da put. Se você tiver alguma dúvida, olha num broker e fica olhando mais ou menos dentro desse raciocínio que eu te falei. Você vê quanto está a ação e quanto que está valendo uma put. Se for uma put ali com preço de exercício, nesse nosso exemplo, né? 10, uma put de exercício de 9, você vai ver que o prêmio da opção dela não é centavos, vai estar muito próximo ali da diferença para o ativo ou objeto, tá? Porque ela já está quase no dinheiro, que a gente fala, né? E aí vai estar muito ali. Aí você fala, vamos ver essa put aqui de 1 centavo, 2 centavos. Você vai ver que ela é uma put com preço de exercício muito distante, muito fora do dinheiro. Vai estar lá, sei lá, o ativo é 10 e o preço de exercício é 4. Né? E aí você fica acompanhando o broker para você ver a valorização disso. Ele quase não vai sair do lugar se esse preço não cair muito. E quando o negócio derreter muito, você perdeu de 10 até chegar a 4, quanto que você perdeu? Você perdeu muita coisa, tá? E aí, você fala, ganhei 1000%, mas você ganhou 1000% de 1 centavo. Né? Quanto que é 1000% de 1 centavo? Não vai ter adiantado muita coisa, tá? Então, esse é o raciocínio. Espero que eu tenha te ajudado. Tá joia? Vamos à próxima? Olá, professor José Cobori, sou João Fernandes de Uberlândia, Minas Gerais. Bom, recentemente eu estou observando que algumas empresas e residências aqui da minha cidade estão se tornando autossuficientes em energia elétrica através da instalação de placas fotovoltaicas que captam energia solar. A minha dúvida é se essa nova tecnologia pode, no futuro, acabar com o valor das empresas tradicionais de energia elétrica, que possuem altos custos de investimentos em barragens, usinas hidrelétricas, torres de transmissão de energia e etc. Tendo em vista o que o senhor já comentou sobre as 5 forças de Michael Porter, no que se refere à substituição de um produto ou serviço por uma nova tecnologia, e tendo em vista também que no passado algumas empresas que eram consideradas perenes nos Estados Unidos deixaram de existir ou reduziram de tamanho devido ao surgimento de novas tecnologias, como é o caso das locomotivas a vapor, o setor de ferrovias, telégrafos, carruagens, câmeras fotográficas, blockbusters e etc. Eu gostaria de saber se essa análise é válida e ouvir a opinião do senhor sobre isso. Obrigado, um forte abraço. Bem, João Fernandes de Uberlândia, minha querida Uberlândia. Eu já comentei aqui, né? Morei 3 anos aí, quando eu fui executivo da Xerox, tá? Tenho 2 filhos que são uberlandenses. Mas vamos lá. Pegar o seu raciocínio e fazer um apanhado geral aqui. O que você fala faz sentido. Isso a gente chama que é a destruição criadora. Então você cria novas tecnologias, você destrói outras. Então a tecnologia você vê que ela está sempre, inclusive com esses exemplos que você falou, né? Quando inventaram a energia elétrica, destruíram as fábricas de vela. Assim, na maioria, até hoje existe, óbvio, fábrica de vela, mas naquela época só existia vela e lamparina. Inventaram a energia elétrica, né? As lâmpadas elétricas, acabou. Esse mercado foi drasticamente reduzido. Aí você deu o exemplo aí, inventaram o carro. Aí acabou o negócio das carroças. Acabou assim, destruiu quase completamente. Até hoje existe carroça. Mas, né, como antes era só esse meio de locomoção, ele foi drasticamente reduzido. E assim sucessivamente, né? Inventaram a máquina digital, acabou a máquina filme, né? Um grande exemplo aí da Kodak. Então, a tecnologia ela sempre acaba destruindo outros negócios. Só que há quem fique no mesmo negócio. Ele se atualiza, ele sabe que o avanço tecnológico pode destruir o negócio dele, ele vai acabando se atualizando. Haja vista, eu dei o exemplo da Kodak, tem a Fujifilm, ela também fabricava filmes. Né? Hoje a Fujifilm tem máquinas digitais também. Ela acabou se atualizando. Né? A indústria de relógios lá, suíços, quando inventaram o relógio digital, vai sumir. Não, mas ainda existem os relógios suíços, só que eles viraram muito mais um artigo, digamos assim, de vaidade, né? Do que realmente você usa hoje. Relógio é muito mais decorativo. As pessoas gostam de relógio, então ela acabou ganhando um outro sentido. Porque realmente, hoje você tem um celular, tá aparecendo na hora. Você não precisa de relógio para ficar vendo a hora. Então um relógio é muito mais um adereço, né, que você compõe aqui na sua vestimenta. Tá, okay? Então as empresas elas acabam se adaptando. Especificamente no caso que você está falando de energia solar,
As empresas de energia hidrelétrica, né, as empresas elétricas, elas não só estão se atualizando, como elas estão participando desse mercado. Existe uma coisa que você fala que chama geração de energia, que os investimentos falam em barragem, isso é geração de energia. E tem outra coisa que é distribuição de energia. Então, de qualquer forma, toda essa tecnologia que está sendo criada, que existe hoje de energia solar, elas precisam, né, da malha de distribuição dessas companhias. Então, essas companhias, na parte de distribuição, ela ganha dinheiro ainda. Tá? Mesma coisa, um exemplo, sei lá, do petróleo. Né? O petróleo tem lá as refinarias e tem quem distribui os combustíveis, né? Quem distribui tudo. Essa rede de distribuição, ela tem muito valor também, talvez até tão grande quanto a que é uma parte mais logística, né? Quanto a de produção, de geração. Então, para você ter uma ideia, hoje esse negócio já está tão avançado que você coloca energia solar na sua casa. Se você produzir energia solar excedente, você pode inclusive vender para a companhia de energia elétrica. Isso é tudo automático, né? Tem uma tecnologia aí, você tem que, quando você for colocar, você já tem que prever isso. E você pluga a sua casa, que já está plugada na rede elétrica, a energia que você produz a mais, você injeta na rede de distribuição e ganha um crédito. Então, na realidade, você está vendendo a sua energia. Você produz a sua energia, está vendendo. Só que para isso você precisa da companhia de energia, porque é ela que tem a rede de distribuição. Então, com certeza, essas empresas de energia elétrica já têm isso no radar há muito tempo. E outra, quando a economia se aquecer demais, o Brasil sempre teve esse problema, né? Lá no governo Fernando Henrique teve o famoso apagão. Se não me engano, foi lá em 2000, 2001. Né? Foi até um dos motivos lá que bateram, o PSDB acabou perdendo as eleições aí, porque pegaram esse negócio do apagão para, teoricamente, ali, né, na política ali, dizer que o partido do presidente Fernando Henrique foi incompetente para prever isso. Muito recentemente, um pouquinho antes ali da gente entrar nessa derrocada em 2014, que a gente está numa recessão desde 2014, o Brasil também estava próximo de ter um outro apagão de energia. O que é um apagão de energia? Se a economia continuar crescendo, ela precisa de energia. As indústrias precisam de energia, né? Todas as empresas, as residências, tudo vai consumir mais energia. Então, quando a economia começa a crescer demais, existe sempre esse risco no Brasil desse apagão de energia. Então, as empresas geradoras de energia, elas precisam produzir muito mais energia para tentar, primeiro, se beneficiar desse crescimento econômico e ter energia para vender e não ter um apagão no país. Por isso que o governo também injeta muito dinheiro nisso para produzir energia. Né? Haja visto as últimas, a Hidrelétrica Belo Monte, que gerou essa confusão toda, quando se fala no sentido do meio ambiente, mas foi um investimento tremendo para ter geração de energia. O país podia correr o risco de um apagão. E ainda corre, tá? Se a economia crescer demais e muito rápida. Então, de qualquer forma, a energia hidrelétrica que essas empresas produzem vai ter mercado para vender. Essa parte da energia solar e energia eólica, ela está vindo como novas tecnologias limpas, para suprir um eventual crescimento da demanda. Okay? Porque nesses pontos que a gente quase sofreu um apagão, a gente dependeu de energia termoelétrica, que é gerado a diesel, né? Então a energia suja, é muito mais suja do que a hidrelétrica, tá? Então essa parte da energia solar que está crescendo muito, a parte de energia eólica, elas estão crescendo justamente porque as companhias elétricas também precisam disso aí, já prevendo num possível ciclo de crescimento econômico forte, ela ter energia para distribuir, ela ter energia para vender. Então, sob esse ponto de vista, não vejo muita preocupação das companhias de energia elétrica um dia falar assim, puxa, eu estou produzindo energia hidrelétrica que não tem para quem vender. Eu tenho certeza que vai ter para quem vender. E mesmo assim, ela está usando essa redistribuição e está incentivando essas pequenas centrais hidrelétricas solares. Já estava investindo em pequenas centrais hidrelétricas. Eu falei hidrelétrica solar, que não tem nada a ver. Pequenas usinas solares de energia, né? Estou confundindo com a PCH, porque lá atrás já tinha esse negócio da PCH, né? Eu tinha até conhecidos que geravam energia hidrelétrica em pequenas barragens, nessas propriedades que você tem e consegue gerar essa energia elétrica pequenas, as companhias elétricas já compravam essa energia. Ou seja, que energia ainda é um bem muito escasso. Né? Então, sempre vai ter. Então, sob esse ponto de vista, se preocupar, as companhias hidrelétricas vão sofrer porque não vai ter para quem vender. Eu tenho certeza que vai, tá? Sob esse ponto de vista, e eles já estão com isso no radar há algum tempo. Espero ter elucidado esse lado para você. Forte abraço. Vamos à próxima?
Olá, professor Cobori, meu nome é Eike, sou de Belém e inicialmente, como muitos fazem, eu queria lhe parabenizar pelo seu trabalho, o trabalho dessa democratização da informação sobre o mercado financeiro e finanças. O senhor consegue com maestria entregar uma informação muito mais clara sobre assuntos complexos no mercado, então parabéns mesmo pelo seu trabalho. E a minha dúvida em relação ao dólar, né? O que é possível de ser feito, se é que é possível de ser feito pela equipe econômica ou pelo Banco Central, para que o preço do dólar baixe frente ao real novamente, ali para casa pelo menos abaixo dos R$5, 4,70, 4,50, já que o dólar tão alto ele afeta muito a população, principalmente em relação às commodities, né? No caso da gasolina, mais fortemente, também os produtos importados que estão muito caros, como os eletrônicos, e principalmente também para a população mais pobre, né, que sofre muito com os bens alimentícios, tendo em enfoque aqui os grãos e também a carne vermelha, já que é mais interessante para o produtor exportar, visto que o dólar está muito alto. Um abraço, professor, mais uma vez, eu lhe parabenizo e lhe agradeço por toda a informação que o senhor nos repassa. Legal, Eike, de Belém do Pará, vamos lá. Esses assuntos de taxa de câmbio é bem complexo, tá, Eike? Tem várias variáveis aí que você tem que analisar. No nosso caso, realmente, porque o Brasil, sobre algum ponto de vista, e no meu ponto de vista, ele comete muitos erros quando a gente fala de política econômica, política industrial e várias coisas. Porque a taxa de câmbio depreciada, nossa moeda depreciada, ou seja, o dólar forte, não necessariamente deveria ser uma coisa ruim. Não necessariamente deveria ser uma coisa ruim. Para você ver, os grandes países, né, que cresceram e se industrializaram e se tornaram potências, eles são países que têm a taxa de câmbio depreciada ou tiveram em algum momento, né? Então você pega o Japão, acho que eu já até contei aqui, né, depois da Segunda Guerra veio o acordo de Bretton Woods, e lá para a Alemanha e o Japão se reconstruírem, que estava completamente destruído pela guerra, eles decidiram, nesse acordo, permitir que o Japão e a Alemanha tivessem taxas de câmbio muito depreciadas, ou seja, que a moeda deles valesse muito pouco para que a indústria pudesse desenvolver. Qual que é a lógica disso? Se você produz, você tem uma indústria que você produz e consegue ser competitivo só no seu país, seu mercado é limitado, né? Você só pode vender aqui no Brasil. Agora, se a sua indústria é muito competitiva e a taxa de câmbio permita que você amplie seu mercado para não ser só no Brasil, seu resto do mundo todo, você agora ganhou um mercado gigantesco. E aí a sua indústria vai ter mercado para vender, vai ter competitividade no preço, porque a taxa de câmbio depreciada torna o seu produto mais barato lá fora. Por que a China mantém a taxa de câmbio deles, a moeda, o yuan, bem depreciada? Porque ela exporta para o mundo inteiro. Então, quando é muito depreciada, ela consegue ser competitiva no mundo inteiro. E por isso essa guerra comercial, o principal fator da guerra comercial que os Estados Unidos sempre acusa a China é de manter a moeda deles depreciada na caneta. A força justamente para eles serem competitivos. E aí, dentro da Organização Mundial do Comércio, sempre tem essas acusações que isso é uma forma artificial do país ser competitivo lá fora. E voltando, Alemanha e Japão também. O Japão, a moeda dele é bem depreciada, tá? Eu morei lá 2 anos, mas acho que até hoje ainda é em torno de $1 vale 100 ienes. Né? Você fala, puxa, a moeda japonesa não vale nada, mas para eles é interessante porque eles exportam. Tem uma indústria muito forte que exporta. Então, eu acabei de dar o exemplo, a Alemanha também, porque a indústria alemã se fortaleceu muito no pós-guerra, né? Já sempre foi forte, mas foi destruída e depois se fortaleceu muito no pós-guerra. Virou a maior potência econômica da Europa. Porque a taxa de câmbio deles, depois, né, desse acordo Bretton Woods, se manteve ali muito depreciada a moeda alemã, o marco alemão, justamente para ela poder se reconstruir sua indústria ser competitiva. Então, a sua taxa de câmbio, sua moeda ser depreciada, ou o dólar valer mais do que sua moeda, não necessariamente é uma coisa ruim. Foi muito bom para esses países. Inclusive, qual que é a maior economia do mundo? Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Então, os outros 3 países que não usam o dólar têm a sua moeda depreciada. É óbvio que eu estou falando isso aí quando era o marco alemão. Depois veio toda a união monetária, né, da Europa. E aí desequilibrou. Aí tem outras variáveis que você tem que analisar. Tá? Mas o que eu estou dizendo, taxa de câmbio nem sempre é um mau negócio para o país. Depende da composição da sua economia. Para o Brasil é ruim. E eu vou pegar, são muitas variáveis. Vou pegar só as que você falou. Então você falou, e eu já expliquei aqui várias vezes, né? Nossa taxa de câmbio fica muito desvalorizada, como todos os preços são em dólar, são commodities. Se pegar aí agora esse problema que a gente está passando, as commodities agrícolas, né, as commodities minerais, as commodities energéticas. Então o petróleo é em dólar,
Subiu lá, a gasolina aqui tem que subir. É o nosso, a gente viu aí, arroz, feijão, café, milho, tudo em dólar. Subiu, vai ter que subir. Então, a composição da nossa economia sofre. Por quê? Porque a gente importa muito mais, ou quase a mesma coisa que a gente exporta. A gente não é um grande país exportador. Aí tem outra nuance. A gente é um grande país exportador de commodities. A gente não exporta produtos de valor agregado. A nossa indústria não está na alta tecnologia, por assim dizer, né? Na high-tech. A gente não tem uma indústria high-tech. São poucas indústrias high-tech que a gente tem que são competitivas no resto do mundo. A Embraer é uma delas. Né? Aí entra aquela discussão que todo mundo sempre falou, falar mal do Estado, mas né, a Embraer só existe porque ela foi por muito tempo estatal. São projetos de investimento de longo prazo que a própria iniciativa privada não investe. Tá? Eu falo isso porque eu mexo com isso e quando você faz análise de viabilidade econômica de projetos, a iniciativa privada não pega um projeto que vai ter retorno em 20, 30 anos. É muito difícil. Você prefere, como empresa, pegar projetos que tenham um retorno de um prazo um pouquinho mais aceitável, porque quanto maior o prazo de retorno que você tiver, vou investir bilhões aqui para ter retorno daqui a 30 anos. Muito dificilmente a iniciativa privada faz isso. Então a gente tem a Embraer graças a esses projetos de investimento a longo prazo que foram feitos lá atrás, porque foram feitos com dinheiro estatal. Porque o Estado tem essa característica de investir nesse projeto. O que a nossa indústria automobilística é? A gente não existe. Porque lá atrás, quando a gente tinha Gurgel, era privado e morreu, porque era investimento de longo prazo e nunca não ia sair do lugar. Acabou morrendo. Tá? E o Estado naquela época nem pensava nisso e acabou deixando. Fala, mas outros países são potentes. Mas pega o exemplo, que é uma potência agora, a Coreia. Coreia, essas empresas coreanas, Hyundai e companhia, elas tiveram uma forte injeção de dinheiro estatal no início, tá? Até a indústria se tornar competitiva. Então, também foi por causa disso. O próprio Japão, né? Os carros japoneses eram muito ruins. E lá atrás teve a ajuda do Estado para que a indústria melhorasse e se tornasse competitiva. Todo mundo fala isso, mas quase toda a indústria de tecnologia americana tem dinheiro do Estado. Todo mundo pega os Estados Unidos como um exemplo, né, de iniciativa privada, de capitalismo. Não se enganem. O governo americano sempre injetou muito dinheiro para fazer com que a indústria dela fosse competitiva. Então, assim, é muito infantil e muito primário essas colocações que você vê, principalmente aqui na internet, né? Muita paixão de pessoas que se popularizou muito, né? A economia agora com as redes sociais, com a internet. E a escola mais popular por aqui é a escola austríaca. E todo mundo, às vezes, nem viu vídeos da escola austríaca, nem leu nenhum livro, e abraça isso aí, não conhece nenhuma outra teoria, e abraça isso aí como se fosse uma verdade. Tá, gente? Não é bem assim. Né? Eu diria que faz muito sentido quando você lê quase todos os livros da escola austríaca, quando você lê, se apaixona, vê, nossa, faz tudo muito sentido, mas depois é como se fosse aquele conto de fadas, tipo no mundo real, isso não existe, isso não acontece. Então, tem muito essa visão, né? E eu falo isso com propriedade, eu sempre fui da iniciativa privada, sempre fiz projetos de iniciativa privada, tenho empresas, sempre fiz análise econômica, de viabilidade econômica financeira de vários projetos, e eu sei que projetos de longo prazo são inviáveis para a iniciativa privada investir. E o que faz diferença, agora juntando o raciocínio, né? Quando eu estou falando aqui, você falou de taxa de câmbio, eu estou falando de indústria, só os países industrializados, principalmente na fronteira tecnológica, produtos de alto valor agregado, é que tem sucesso, tem crescimento econômico, se tornam competitivos e a sua economia se torna muito forte e acaba a sua população, a sua sociedade toda se beneficiando. O tal negócio para eu repartir melhor o bolo, ele tem que crescer. Né? Ele tem que crescer e repartir, vai ter mais coisas para repartir, mas naquele problema também que a gente tem que tentar repartir de forma mais igualitária, né? Não muito desigual como a gente ainda distribui. Só que então a nossa economia sofre muito com a taxa de câmbio, por quê? Porque a gente exporta pouco e tudo que a gente exporta são produtos primários, commodities. A gente exporta muito minério de ferro, né? A gente exporta muito commodity agrícola, a gente exporta commodity energética, petróleo sem valor agregado. Tanto que a gente tem que importar a gasolina, petróleo processado, refinado, a gente tem que importar, porque a gente, quando saiu esse negócio da autossuficiência em petróleo, mas autossuficiência quando você pega o número bruto é autossuficiente, só que a gente não consegue usar o petróleo que a gente produz, a gente exporta ele. Tem várias nuances aí que levaria tempo para te explicar. Então, juntando agora
todo esse raciocínio que, como sempre, eu acabo divagando, né, que vai surgindo, quando você falou da taxa de câmbio, o Brasil tem uma coisa que a gente chama de termos de troca. Nos 2 mandatos do governo Lula, a gente foi muito beneficiado. E aí tem um fator aqui exógeno, né, externo, que beneficiou muito. Por quê? Quando a gente fala termos de troca, o que é termos de troca? Pega uma base 100. Eu estou dizendo o seguinte, de cada $100 que eu exporto em matéria-prima, em commodities em matéria-prima, quanto eu consigo importar em produtos com valor agregado? Seria como se fosse, de cada $100 de soja que eu exporto, quantos iPhone eu consigo comprar? Então isso é chamado de termos de troca. Então só dar um exemplo, não é esse número, mas era muito próximo disso. Antes desse boom da China, como que era o nosso termo de troca? A gente, de cada $100 que eu conseguia exportar, eu conseguia importar 80 de valor de produtos com valor agregado, tá? Tecnologia agregada, processado, né? Industrializado, e quanto mais na fronteira tecnológica, mais valor agregado e mais caro é. Então a gente tinha esse estigma, né, de tudo que eu produzo vale muito menos. Por quê? Eu preciso exportar $100 de commodities para importar $80 de produtos com valor agregado. A gente foi muito beneficiado, né, nesses 2 mandatos Lula pelo crescimento chinês. A China crescia tanto, a taxa de 2 dígitos, o PIB chinês, tanto que ele saiu do nada ali, já é uma economia. As pessoas falam segunda, quase do tamanho dos Estados Unidos, mas eu sempre falo aqui que ela já é maior. Tá? Só não é porque desse negócio da taxa de câmbio que eu acabei de explicar. Eles mantêm a moeda deles muito desvalorizada para poder continuar sendo competitivo. Mas o crescimento chinês, a China saiu de uma extrema pobreza, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a grande maioria no meio rural, né, na zona rural, e um país pobre. De repente ela começou a crescer a taxas de 2 dígitos. Ou seja, crescendo muito. Um país muito gigantesco, crescendo muito. E aí, para eles se tornarem competitivos, como eu dei o exemplo da Alemanha e da China, fez a mesma coisa, manteve a taxa de câmbio muito baixa, para que a indústria deles pudesse crescer muito rapidamente, porque tinha o mercado mundial todo para vender. Foram espertos, começaram lá no passado, até hoje a gente usa esses termos, né? Xing Ling, não sei o quê, mas hoje você vê muita coisa, com muita tecnologia agregada, que é chinês. O que eles fizeram? Eles aprenderam, né? Dando um exemplo, a Apple mandava lá para eles montar. Eles começaram a montar o iPhone, né? Uma empresa americana, barato. Para a empresa americana era viável, porque a mão de obra na China era barata, né? Ficava muito mais barato produzir na China que nos Estados Unidos, mandava. Só que eles foram espertos, eles começaram a montar e aprenderam a fazer, né? Hoje eles têm a Huawei, tem, né, outras empresas aí que fazem. Então o que aconteceu? Eles começaram a fazer, ficaram com esse estigma de coisas de baixa qualidade, Xing Ling, só que eles foram aprendendo. Hoje eles têm produtos que concorrem no mundo inteiro com tecnologia e estão exportando. Isso fez com que a economia deles crescesse muito. E aí juntou isso tudo que eu falei. Taxa de câmbio depreciada, ou seja, o yuan valendo muito menos do que o dólar, torna os produtos chineses mais competitivos no resto do mundo. Eles conseguiram, numa política industrial, agregar muito valor nos produtos dele, tecnologia, ficar na fronteira tecnológica. Hoje eles exportam para o mundo inteiro produtos de valor agregado. Já deu uma devagada de novo, né? Por isso que eu falo, são os assuntos que vai se ligando. Mas aí pegando o exemplo do crescimento chinês, começou a crescer muito, o país crescendo muito, saindo da extrema pobreza, da zona rural, se tornando um país, né, cidades mais urbanas, indústrias de tecnologia, demandou o quê? Muita commodity. Eles demandaram muito minério de ferro, aço, o quê? Para crescer, para criar infraestrutura. E o Brasil foi beneficiado, porque o Brasil exportava tudo isso. Por isso teve esse boom lá, desde 2003, né, no primeiro mandato do Lula, até quase o segundo mandato dele inteiro, pegou essa alta das commodities aí, puxada pelo crescimento chinês. O que aconteceu com os termos de troca? E voltando, são vários assuntos e por isso que é interessante, né? A gente passou de um termo de troca de 80, ou seja, cada $100 que eu exportava de commodities, eu só conseguia comprar 80 de produtos de valor agregado. Esse negócio se inverteu nessa época. De cada $100 que eu exportava de commodities, eu conseguia comprar 120 de volta de produto de valor agregado. Então o negócio se inverteu. Por quê? Porque a commodity se valorizou demais. A China crescendo demais fez com que o preço das commodities subissem demais, né? Porque muita demanda, a oferta mais ou menos a mesma. Entrou um grande player com muita demanda, o preço da commodity subiu. Quando o preço da commodity subiu, passou a ser um produto muito valorizado, mais valorizado até que produto de valor agregado. Então você vê que são nuances. Então o yuan é depreciado. Por que nós, voltando, o nosso problema, a taxa de câmbio cara ainda é um problema para nós? Porque a gente exporta produtos de baixo valor agregado, a gente exporta commodities, a nossa indústria é muito fraca, a gente não está na fronteira tecnológica, raras exceções, como eu tirei aqui,
a Embraer, a WEG, muito poucas, né, exceções que a gente tem. Quando a gente tiver uma indústria forte na fronteira tecnológica, exportando produtos de alto valor agregado, de alta tecnologia, talvez a taxa de câmbio para nós seja, o interessante vai ser o inverso, né? A nossa taxa de câmbio depreciada em relação ao dólar para que a gente tenha um mercado maior para vender, a gente seja competitivo no resto do mundo. Agora aí entra a nuance. Como é que eu chego nesse estágio de ter uma indústria forte na fronteira tecnológica, produzindo produtos de alto valor agregado com tecnologia? Fazendo investimentos fortes, uma política industrial forte, investimento forte para desenvolver a nossa indústria. A iniciativa privada vai fazer isso sozinha? Não vai. Vai precisar do Estado. Então, vamos parar com essa besteira de só mercado e só Estado. Os dois têm que crescer junto. Quem fica demonizando o Estado é porque não conhece isso, tá? Com certeza não conhece nada disso que eu falei. Quem demoniza só a iniciativa privada também não está entendendo o que eu estou falando. A gente tem que parar de demonizar as coisas, a gente tem que aprender a trabalhar junto. Então, o Brasil só vai ser um país forte, crescimento econômico, quando a iniciativa privada for forte e o Estado for forte. É impossível essas coisas não estarem ligadas. A China, você vai falar, a China é uma ditadura. Tudo bem, mas lá o Estado é forte e tornou a iniciativa privada forte. Não é? O Japão, o Estado é forte e a iniciativa privada é forte. Alemanha, o Estado é forte, a iniciativa privada é forte. Estados Unidos, o Estado é forte, a iniciativa privada é forte. Então, esses bobão que fica aí falando que o Estado seria tudo melhor, ser um Estado, o anarcocapitalismo, isso é tudo besteira, tá? Isso no mundo real não vale nada. Quem entende as coisas no mundo real não dá bola, isso é só folclore. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais de profundidade. A gente tem muita coisa muito superficial na internet que não nos dá essa visão. Então a gente tem que conhecer um pouquinho mais, com mais profundidade. Como eu disse, já li quase todos esses livros que todo esse pessoal fica endeusando, né? Esses livros li todos. Mas também li quase todos os livros do Keynes, do Minsky, e sempre fui, né, muito mais com essa visão liberal, Friedman, Adam Smith, todos esses economistas liberais, né? Ali Krugman, que não é liberal, já li. Então, assim, você pega a essência de todos os pensamentos e você vê que é uma junção de todos eles que faz um negócio dar certo no mundo real. A gente tem que parar de acreditar em folclore. Todo episódio tem essas divagações minhas, mas eu espero que seja útil, né? Que não tenha complicado tanto. Vamos à próxima? Bom dia, professor Cobori. Meu nome é Flávio Cavalcante Remura. Eu falo aqui de São Paulo, capital, e gostaria de parabenizá-lo pelo canal, que já acompanho há algum tempo. E minha dúvida é bastante simples. Por que os governos, ao invés de emitir títulos de dívida, né, mesmo com juros baixos, eles não fazem a emissão de moeda, né? Já que eles têm o poder de emitir moeda, não seria mais barato, né, mesmo com a taxa de juros baixas, não seria mais barato fazer essa emissão de moeda ao invés de se endividar? Quais seriam os impactos econômicos disso? Com certeza tem algum impacto, porque senão todos os governos, né, tomariam esse tipo de atitude. Mais uma vez, obrigado. Bem, Flávio Cavalcante Uemura, nome bonito, né? Flávio Cavalcante era um programa que tinha antigamente, né? Não sei a sua idade, mas se você não lembra, seus pais vão lembrar, e um sobrenome japonês, né? Uemura, meu conterrâneo. Vamos lá, de São Paulo. Essa é uma dúvida sempre frequente. Tem uma diferença, né? Quando o governo emite dívida e vende, ele não está... Tem nuance, como eu digo sempre, tá? Mas, grosso modo, ele está pegando um dinheiro que já existe, né? Então, você compra um título do Tesouro, o governo emitiu essa dívida, você está comprando um título dele, né? Então, ele está pegando um dinheiro que já existe, que é seu. Quando ele imprime dinheiro, não, é dinheiro novo que ele está injetando no mercado. Então, você falou, pode ser mais barato, mas esse é o famoso barato que sai caro. Tá? Existe um limite. Se bem que como eu disse, todas essas teorias hoje, atualmente, estão sendo questionadas. Quais são os limites da injeção monetária? Né? Porque a gente vê, desde 2008, sendo injetado muito dinheiro na economia e não está causando todos esses males que diriam que causaria, né? Um deles é a hiperinflação. Então, existe um mal de injeção monetária, de criar dinheiro novo? Sim, existe. Se não está existindo agora, uma hora vai aparecer, tá? Não está criando inflação porque esse dinheiro não está sendo consumido, ele não está sendo utilizado para consumo. A grande maioria desse dinheiro novo injetado, ele está virando investimento em ativos. Por isso a gente vê os ativos todos
mesmo a economia ruim, tudo se valorizando. Não faz sentido, né? Desde 2014 que a economia está ruim. Por que os ativos só valorizam? Não faz muito sentido. Então, é uma coisa que você já tem que falar, tem alguma coisa errada. Por isso que eu falo, olhe sempre os fundamentos das empresas. Todas as empresas estão subindo. Porque tem esse fenômeno de que mesmo a economia ruim, todo mundo está se valorizando. Você tem que olhar os fundamentos da empresa porque algumas empresas justificariam. Tem até fundamentos, tem um futuro promissor para que essa empresa continue forte. Mas com certeza não serão todas. Tem várias aí que estão indo na onda do excesso de liquidez na economia. Então, tem um mal em imprimir dinheiro, porque como você falou, senão todo mundo saía imprimindo dinheiro, não precisava fazer dívida. Essa dívida depois fica muito mais cara para se pagar. Vamos à próxima? Bom dia, Cobori. Aqui quem fala é João Mateus de Floripa. Agradeço aí a profundidade, a seriedade com que você conduz o trabalho no YouTube. Digo que acompanho há muito tempo já o seu canal e sempre recomendo aos amigos que têm interesse em investimentos. Minha pergunta é referente ao papel, de modo geral, né, ao papel do Estado na promoção de alguns produtos financeiros por meio de isenções, como a conferida aos fundos imobiliários, e também a conferida venda de ações até R$20 mil. E de forma específica, como o senhor vê esses incentivos, né? E como o senhor veria um eventual incentivo, por exemplo, isenção nos rendimentos do Tesouro Direto, por exemplo? Quais seriam os prós e os contras dessa eventual isenção? Isso tudo eu proponho como análise e para que você coloque sua opinião de modo geral e específico, né, sobre esse assunto. Muito obrigado. Bem, João Mateus de Floripa, vamos lá, João Mateus. Na realidade, o próprio nome diz, né? Tudo que tem incentivo fiscal é porque o Estado quer incentivar, né? Então, o mercado imobiliário, fundos imobiliários, ele quer incentivar, fomentar o crescimento do mercado imobiliário. Isso a gente chama de funding, né? Quando criou esse incentivo para os fundos imobiliários, por isso eles se popularizaram tanto. E ele cresceu muito. Por quê? Como tem um incentivo, tem isenção de imposto de renda na distribuição de rendimentos, esses fundos são criados e conseguem atrair muito mais investidores. Investidores entram, eles acabam formando um fundo maior para financiar o mercado imobiliário. Por quê? O mercado imobiliário é um grande gerador de mão de obra, de empregos, né? E todos os governos têm interesse em gerar emprego. O mercado imobiliário ele tem essa característica de investimento também que a grande maioria, né, da população, não é só no Brasil, gosta de investir em imóveis, porque parece ser, pelo menos na visão de quem não conhece produtos financeiros, mercado financeiro, ações, papéis, o investimento em imóveis é muito mais tradicional e muito mais palpável, né, para o investidor comum, para o investidor iniciante. Então, esse mercado se envolveu muito e o governo deu esse incentivo porque ele quer sempre fomentar o crescimento do mercado imobiliário. Aí você fala, ações menos de 20, isso é para fomentar o desenvolvimento do mercado de capitais. Como você sabe, existem vários, você estuda economia, né, tem o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de câmbio e o mercado de capitais. O mercado de capitais é o único que provê financiamento de longo prazo para as empresas. Então, toda economia desenvolvida precisa ter um mercado de capitais desenvolvidos. Então, é uma forma de fomentar para que os pequenos investidores tenham acesso também ao mercado de capitais, dando isenção de imposto de renda até certa faixa de que o investidor compre, e aí vai ter mais pequenos investidores. Isso vai criar uma cultura, esses pequenos investidores um dia podem ser grandes, vai gerar mais liquidez, o mercado vai ficar mais líquido e mais competitivo. Então isso é interessante para a economia como um todo, que o mercado de capitais seja forte, seja desenvolvido, seja competitivo, para que todas as empresas dessa economia tenham acesso a capital de longo prazo, que isso você só consegue no mercado de capitais. Aí você perguntou por que não títulos públicos? Porque não faz sentido você incentivar título de dívida. Você está incentivando o governo a se endividar mais. Aí você fala, mas o Estado teria esse interesse. Não, porque já existe hoje um excesso. Você vê muita gente falando de rentista e tal. Quando estão falando de rentismo é isso, tá? É quem vive de comprar dívida do Estado, né? Então, o Estado se endivida é bom para quem tem título dele. Não é isso? Só que é uma pequena parcela da população. Vocês que estão me assistindo, que acompanham, muito provavelmente têm investimento, se considere uma classe privilegiada. Nós somos poucos frente aos 213 milhões de habitantes que têm condições de comprar títulos da dívida, de investir em dívida pública. Só quando você olha isso meio por fora, imagina agora que você é uma pessoa lá que está na extrema pobreza.
quase 30 milhões de brasileiros estão nessa faixa, infelizmente. E metade da população ganha, em média, R$850. Então, esse pessoal não investe, não tem condições de investir, infelizmente. Então, agora se coloque na posição dele. Para eles, nós somos rentistas. São aqueles caras que têm dinheiro sobrando e vivem de cobrar juros do Estado, da dívida do Estado. Grosso modo é isso. Não se engane, né? A gente está aqui aprendendo a investir, entendendo tudo, mas por trás disso, né, a nossa consciência como cidadão, a gente tem que ter consciência disso. Então, teoricamente, para nós investidores, quanto mais o Estado se endividar, óbvio, não perdendo, né, esse controle fiscal que os investidores sempre estão de olho, que não adianta você ter uma pessoa que te deve, mas que você sabe que ela vai quebrar, que ela não vai te pagar. Então seria isso você olhando para o Estado, quando você compra a dívida pública. Por isso o mercado sempre é apreensivo. Dívida pública vai aumentar, vai ser do controle, está perdendo o controle fiscal e tal. Por que o mercado se preocupa? Porque o governo está devendo para ele, né? Se o governo lá na frente aumentar o seu risco de pagar a dívida, quem vai sofrer são os credores, que somos nós que compramos dívida pública. É a mesma coisa, imagina agora um exemplo extremo, né? Sempre para entender. Você é um agiota. Você está lá emprestando dinheiro a juros, né? Deixando todo mundo dependente de você. Você vai querer que esses devedores quebrem? Não. Você quer que ele seja vivo lá e produtivo economicamente para que ele possa continuar te pagando. A gente dá esse exemplo, mas tem um exemplo extremo que é aqueles caras que cobram na pancada, né? Vamos imaginar que isso não exista, né? Então, se eu sou um agiota desse que está emprestando dinheiro a juros aí para as pessoas, eu tenho que torcer para que essas pessoas não quebrem, porque eles precisam me pagar. Então, a mesma coisa agora o mercado olhando para o Estado. O Estado é o devedor, está vendendo tipo de dívida. Nós somos os credores, estamos comprando esses títulos. A gente torce para que o Estado, primeiro, sempre tenha como dever a gente e que ele não quebre, porque senão a gente fica sem o dinheiro. Então, vamos olhar por esse ponto de vista. Não faz sentido, já tem, né, esse mecanismo aqui meio maléfico para a sociedade como um todo, não faz sentido a gente ainda dar isenção de imposto de renda para esse pessoal. E ó que eu sou credor do Estado, eu compro dívida pública, mas não vejo sentido de eu ter isenção de imposto de renda em comprar título da dívida pública. Tá, ok? Não é uma coisa benéfica para a economia como um todo. A gente falou, fomentar o mercado imobiliário é bom? É bom. Fomentar o acesso de pequenos investidores ao mercado de capitais para que ele seja sempre maior e mais competitivo, é bom. Dar isenção de imposto de renda para quem empresta dinheiro para o Estado, é bom? Não, não é bom. Tá ok? Sempre com outro ponto de vista, né, pessoal? Vamos lá. Mais uma? Forte abraço. Olá, professor José Cobori. Meu nome é Igor, falo aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo conteúdo que o senhor disponibiliza, que realmente é um dos melhores que tem na internet. E eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do Banco Central e das reuniões do Copom. Em um dos JKs passados, você respondeu que as reuniões do Copom e o ajuste dos juros, eles têm o objetivo de diminuir a inflação e agora com a independência gerar também diminuir a taxa de desemprego. Quando a gente analisa a questão dos juros, da subida dos juros, eles vão querer também coibir a subida do dólar. Eu falo isso porque hoje a gente tem uma economia que está muito atrelada ao dólar e a gente viu muito isso agora de 2020 para 2021, que os preços subiram muito porque com a subida do dólar, principalmente nessa questão dos alimentos que são transportados no modal rodoviário, que isso afeta a gasolina, etc. O Banco Central ele também poderia subir os juros com esse sentido de baixar o dólar e, por consequência, baixar a inflação, ou eles não olhariam com essa complexidade toda? Bem, Igor de Natal, vamos lá, Igor. Na realidade faz sentido o que você falou, inclusive na ata do Copom ele dá essa justificativa, que uma das coisas que ele subiu a taxa de juros é para tentar segurar a taxa de câmbio. Eu acho que não faz sentido. Até porque, primeiro, o Brasil não tem problema de captação de dinheiro com a taxa de juros que estava. Não tem, até porque ele emitiu dívida lá fora em dólar. E como eu sempre lembro aqui, isso foi final do ano passado, ele teve uma demanda 2 vezes maior pela sua dívida. Então, não era o problema, não é a taxa de juros. Porque quando você sobe a taxa de juros para tentar segurar o câmbio, é porque você está levando em consideração que o investidor estrangeiro está falando, essa taxa de juros está muito baixa, eu vou embora. Né? Dado o risco que tem no país, o risco da dívida pública, eu vou embora. Aí ele vende e vai embora. Quando ele vai embora, ele tem que comprar dólar para ir embora, ele pressiona a taxa de câmbio para cima. Aí você, o Banco Central, fala, não, para esse cara não ir embora, eu vou aumentar um pouquinho aqui a taxa de juros, que ele vai falar, não, 2 eu ia embora, agora 2,75 eu não vou mais. Aí
eu tiro esse cara da ponta compradora de dólar que iria embora, eu seguro a taxa de câmbio. Esse é o raciocínio, tá? Você usar a taxa de juros com esse objetivo. Por que eu dei a introdução primeiro e estou falando que talvez isso, não, na minha visão, isso não faz sentido? Porque o Tesouro Nacional e o Banco Central não está tendo problema de captar a dívida vendendo título público com a taxa de juros que está. Não faz sentido por quê? Porque não aumentou esse diferencial, né? Que a economia eles chamam do carry trade, né? Os Estados Unidos não aumentou a taxa de juros dele. Ninguém no mundo está aumentando a taxa de juros. Ou seja, o diferencial de juros não aumentou. Se eu mantesse os 2%, é o mesmo diferencial de juros. Então, teoricamente, na minha visão, não faz sentido. Se ele quer segurar a taxa de juros para tirar a pressão da ponta compradora, para não afetar a taxa de câmbio, ele tem reserva internacional para fazer isso. Ele tem outros mecanismos para fazer isso. Tem uma reserva boa de dólares, né, que a gente chama de reservas internacionais. Ele tem mecanismo de swap cambial, se esse movimento for pontual. Então eu não vejo que tinha um movimento persistente de saída de dólar para pressionar a taxa de câmbio de forma consistente. A taxa de câmbio, assim como a taxa de inflação, são, na minha visão, problemas pontuais. A inflação não é problema de demanda e a taxa de câmbio é um problema pontual. Não vejo um problema persistente que levaria a um esgotamento das reservas internacionais, né, para ir ter que subir os juros. Novamente, é a minha visão. Até lembrei aqui, respondendo para você, Igor, o que eu estava falando aqui, que não vejo, porque é pontual, é justamente porque nessa pandemia teve um choque na oferta que gerou esse aumento do preço dos alimentos, né? Na outra pergunta que foi da carne, eu lembrei agora porque eu não respondi lá, que também tem uma coisa, quando eu estava explicando toda essa gestão do Estado sobre a economia, de uma coisa que a gente chama de segurança alimentar. O Brasil deixou de fazer estoques reguladores. O que é o estoque reguladores? A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, ela tinha estoques reguladores desses alimentos. Então, pegando o exemplo do arroz, ele tinha estoques reguladores de arroz, que eram do Estado. Para que serve esse estoque regulador? Para não deixar faltar arroz no mercado. Então, na pandemia, quando começou a faltar, porque os grandes produtores de arroz do mundo, o Brasil é um deles, mas não o único, né? O Vietnã, Indonésia, esses caras são grandes produtores e por segurança alimentar eles pararam de exportar. Então teve um choque na oferta. Começou a ter menos arroz no mercado, o preço do arroz subiu em dólar. Como que o Brasil poderia ter segurado esse preço aqui, mesmo o preço da commodity em dólar subindo e essa taxa de câmbio de dólar persistente não ter refletido no preço do arroz, se ele tivesse um estoque regulador. Ele tinha estoque para vender aqui durante um bom tempo e segurar o preço do arroz, mesmo o dólar tendo subido, tá? Tendo subido o preço em dólar. Porque a gente sabe que são problemas pontuais lá. Agora os países grandes exportadores garantiu a segurança alimentar, o mercado se acalmou, tal, eles começaram a exportar de novo em algum momento. Por isso que eu falo, esse choque nos preços aí, nessa inflação, são pontuais. Eu imagino que daqui a algum tempo esse movimento vai se arrefecer, a oferta vai se normalizar e não vai ter essa pressão generalizada nos preços. Tá? Tem um lado bom, teve uma demanda maior? Teve. Por quê? Porque a nossa renda média era R$400 e com o auxílio emergencial de 600 ela passou para 600. As pessoas tiveram um poder de compra maior durante esse tempo do pagamento. Infelizmente foi só durante esse tempo, durante o pagamento do auxílio emergencial. Ou seja, o cara tinha uma renda média de 400, aí ele agora ganhou 600. Ele foi lá, comprou um pouquinho mais de arroz, não comprava carne, comprou carne. Então existiu realmente um aumento na pressão sobre os preços pelo lado da demanda, porque aumentou a capacidade, né, o poder de compra dessa população menos privilegiada. Isso é ruim? Não pode ser ruim, né, gente? Se as pessoas estão comendo melhor. O governo teria como amenizar esse movimento e essa inflação? Teria. Teria, como eu estou falando, com estoques reguladores e uma política de segurança alimentar melhor. Tá ok? Vamos à próxima? Espero ter respondido aí. Vamos agora algumas em texto, né? Bom dia, professor. Marcos de Americana, São Paulo. Primeiro, um agradecimento pelo conteúdo e pela disposição e paciência com que este é oferecido. Minha pergunta se refere a vários comentários que tenho visto sobre o pagamento da dívida pública via inflação. Como isso se ocorre? Como o fato da nossa dívida ser indexada dificulta mais esse processo? Se o professor puder expandir esse tema, ficarei grato. Eu vou responder rápido, porque isso é até simples de entender. Tá, Marcos de Americana? O que é o famoso o calote virar pela inflação? Que é mais ou menos o que você falou, né? De vez em quando vocês devem ouvir falar, o governo não vai dar o calote vai vir via inflação. Então é simples de entender isso. O que não vai dar o calote? Ele vai pagar a dívida, né? Então você tem uma LTN, vale R$1.000 no vencimento, vai vencer. Aí está todo mundo preocupado que o governo não vai ter dinheiro e vai dar o calote. Aí alguém fala para você, não, fica preocupado,
o calote vai vir via inflação. Aí você fala, que diabos é isso? O calote vai vir via inflação. Não, ele vai te pagar. Só que para te pagar, ele vai imprimir dinheiro. Você venceu sua dívida. Você vai lá e fala, opa, tem uma LTN aqui, vale R$1.000, quero receber. Aí o governo não tem dinheiro. Aí ele fala assim, não vou dar o calote nele. Quem imprime esse dinheiro sou eu, né? Ele vai lá, imprime R$1.000 e te paga. Então ele não te deu o calote. Mas ele te deu um calote via inflação. Porque quando ele imprime muito dinheiro para pagar a dívida, ele está gerando inflação. Então você está recebendo R$1.000 que vai valer, sei lá, 950. Então ele te deu o calote em R$50, mas ele te deu o calote via inflação, tá? Essa é a lógica. É o que faziam muito antes do Plano Real. Era uma bagunça, tá? O governo rolava a dívida imprimindo dinheiro. Ele não deixava de pagar ninguém, imprimia dinheiro e pagava. Aí foi criando aquela bola de neve, aquela hiperinflação. Então as pessoas tomavam o calote via inflação. Ele até recebia, mas recebia um dinheiro que valia menos, né? Você recebe 1.000, mas vale 950. Um exemplo tosco aqui, tá? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima. Olá, tudo bem, professor? Tenho consumido seu conteúdo no YouTube e estou fascinado pelo seu desejo real de ensinar os mais leigos e não utilizar a linguagem acadêmica como barreira para o ensino dos demais. Gostaria de agradecer o seu trabalho. Entre os ensinamentos, fiquei com uma dúvida. Se por acaso puder me responder, agradecerei muito. Fui ensinado que basicamente o Estado, em seu início, pedia dinheiro emprestado para a população para quitar suas dívidas. Gostaria de saber se o Estado, hoje em dia, depois que os bancos entraram na jogada, pegaram milhões emprestados com os bancos, que seria o nosso dinheiro. Esse é o resultado do caos social? Até porque os políticos não têm interesse em instruir a população. Isso vem dos banqueiros manterem seu poder? Queria saber se é verdade que o Banco Central do Brasil paga juros diários para os bancos em cima do nosso dinheiro. Não entendo muito bem e gostaria muito de entender melhor. Muito obrigado, professor. Mais uma vez, uma linda missão, passar conhecimento dessa maneira que o senhor passa para nós. Obrigado. Não falou o nome, né? Muita gente escreve e fala o nome. Vamos lá. Na realidade é o seguinte, como eu sempre explico, o banco é um intermediário financeiro. Ele pega o nosso dinheiro que estamos investindo e empresta para quem está pedindo dinheiro emprestado. Ele é um intermediário. Ele ganha dinheiro como? Ele é como um comércio. Você está lá no comércio que vende pirulito. Ele é um intermediário. Ele compra o pirulito do fornecedor e vende para o comprador. E põe a margem de lucro. O banco faz a mesma coisa, só que o produto dele é dinheiro. Ele pega dinheiro de um lado, põe um spread aqui de crédito, que a gente chama de spread de crédito, e empresta para o outro lado. Então, o produto dele é o dinheiro. O preço é a taxa de juros, tá? Então, na realidade, esse dinheiro que o governo vende e os bancos compram, os grandes bancos, quando eles negociam dívida pública, tanto nas emissões primárias do Tesouro quanto do Banco Central, eles são chamados de grandes dealers. Né? Por que eles são dealers? Porque ele compra lá nos leilões no mercado aberto com o Banco Central ou no Tesouro e vende para nós. Então, quando você investe num fundo de investimento naquele banco, você está comprando o título da dívida pública. Porque você investe, o gestor pega o dinheiro, o patrimônio do fundo, vai lá e compra o título da dívida pública. Então, o governo está, como você no início da sua pergunta, ele está emprestando dinheiro para nós. O banco é um intermediário. Ele está fazendo isso para nós e ganha dinheiro com isso. Via fundo, ele cobra uma taxa de administração, então ele ganha para fazer isso para nós. E quando ele está fazendo para ele pode pegar o nosso dinheiro e no fundo ele comprar um CDB dele mesmo. Tem muito banco que faz isso. Então ele está pegando o dinheiro emprestado para ele. E aí esse dinheiro que ele pegou emprestado para ele vai emprestar para alguém. Então, dívida pública, ele é intermediário. O Banco Central remunera esse dinheiro que está no banco todo dia, remunera todo dia, tá? Quando você ouve falar em operações compromissadas, é isso. Quase R$1 trilhão todos os dias que está no sistema. Uma grande parte disso é o que está no caixa dos fundos, né? Aquela disponibilidade de caixa dos fundos. E todo o dinheiro que está no mercado interbancário. O Banco Central remunera esse dinheiro através de operações compromissadas. Eu já expliquei a lógica aqui em outro podcast. Por que ele faz isso e por que ele tem que fazer isso? Porque se ele não fizer isso, esse dinheiro começa a ser trocado no mercado e tende a jogar a taxa de juros para zero. O Banco Central faz isso, está até querendo passar uma regra para ele não precisar passar uma lei, né, para ele não precisar fazer operações compromissadas. Ele simplesmente remunerar, ser uma conta remunerada que as instituições teriam no Banco Central, tá? Mas esse dinheiro todo é remunerado diariamente. Vamos à próxima? Hoje respondi bastante pergunta, né? Vamos tentar ser rápido aqui, tem mais duas. Boa tarde, professor Cobori. Meu nome é Fábio Dantas de Maceió, Alagoas. O senhor poderia esclarecer, por favor, se os títulos de Tesouro Direto NTNB e pré-fixados sem cupom semestral têm alguma forma de capitalização de juros remuneratórios, juros compostos? Li que tinha capitalização semestral, mas recentemente fui procurar a fonte dessa informação e não encontrei. Obrigado pelo conhecimento. Forte abraço. Essa você não encontrou porque quem colocou isso deve ter deletado, porque não tem, tá? Se é um NTNB sem cupom semestral, ele não tem como ter capitalização semestral, só os que tem cupom semestral. Vamos aqui à última. Boa tarde, professor. Você acredita que os derivativos são um instrumento que dá equilíbrio ao mercado de ativos ou ao sistema como um todo? Pois absorvendo parte da volatilidade do mercado à vista traz um pouco mais de equilíbrio ao sistema como um todo.
Obrigado e parabéns pela dedicação aos seus ouvintes. Carlos Santana, de Luanda, Angola. Legal, sempre tem alguém aqui de fora do Brasil, né? Fico feliz com isso. Até porque a nossa língua é a mesma, né, Carlos? É o português. Vamos lá. Não faz sentido, tá, Carlos? Porque o derivativo, ele não elimina a volatilidade do mercado à vista. É o contrário. Uma pequena volatilidade do mercado à vista aumenta muito a volatilidade no mercado de derivativos. Então, o derivativo, ele não traz um pouco de equilíbrio ao sistema todo, tá? Na realidade, como diria o Warren Buffett, é uma arma de destruição em massa. Ele foi feito, né, para ser utilizado de forma estruturada, para você fazer hedge. Só como os derivativos têm um acesso, né, mais fácil, porque o preço dele é bem menor do que um ativo, e ele tem muita liquidez, então o mercado todo está lá especulando, né, com esses valores, os prêmios das opções. Isso dá muita liquidez. Só que como dá muita liquidez, dá muita volatilidade, porque uma pequena alteração no mercado à vista, no preço do ativo, tem uma variação grande no preço do derivativo. Um exemplo, rapidinho. Você tem uma ação de R$10, você tem uma opção que está no dinheiro. Você tem uma opção no dinheiro, isso tem uma ação de R$10. E aí, digamos que essa opção no dinheiro aqui seja R$1. O mercado aqui no dinheiro tem uma expectativa que essa ação possa chegar a 11. Então está aqui já próximo de R$1. Qualquer variação aqui no ativo vai variar quase na mesma proporção no derivativo. Só que se variar R$1 em cima de 10, é diferente se variar R$1 em cima de 1. Então aqui variou 10%, o outro variou 100%. Por isso que uma volatilidade no mercado à vista gera uma volatilidade muito maior no mercado de derivativos. Tá ok? Essa é a lógica. Bom, pessoal, respondi hoje quase todas as perguntas. Como eu disse, a equipe só eliminou aquelas realmente, como eu tenho falado, né, tem perguntas ainda com 2, 3 minutos. Então, tudo que estava acima de 1 minuto nem me foi passada, tá? Mas as que me foram passadas eu respondi todas. Fico feliz com isso. Tá joia, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Tenha sido proveitoso, como sempre. E perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. E forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.